YK-233. Difusora, Rádio Difusora. Caxias do Sul, 1250 kHz, onda média. Difusora. Rio Grande do Sul. Boa noite aos caros ouvintes que a partir de agora estão sintonizados no dial 1250 da Rádio Difusora Caxiense, com o programa A Voz da Umbanda. Programa este que vai ao ar todos os domingos das 20h20 às 21h50. Agora são 20 horas e 20 minutos, 17 graus e 1/10, 74% umidade relativa do ar. Uma noite agradabilíssima aqui nos estúdios da rádio. Você pode entrar em contato conosco através dos telefones 3221-2658, 3221-2658, 3221-7653, 3221-7653 e mensagem de texto para o telefone celular 9163-8985, 9163-8985. Quero saudar os dois colegas de trabalho aqui nesta noite, Rubens de Chapanã e Marcos Luciano de Oxalá. Boa noite. Boa noite, eu, Diogo. Hoje estamos ocupando provisoriamente, né, um espaço concedido ao Pai Anael e ao Marcos de Oxalá, que está aqui presente. E sempre nós é uma honra, novamente, sermos chamados ao programa e interagimos com vocês para que o nosso programa realmente seja marcante e de pleno sucesso que a gente almeja. Boa noite, Pai Saul, boa noite, Pai Rubens, boa noite a todos que acompanham o programa da Voz da Umbanda. Hoje é com imensa satisfação que divido a mesa, né, com dois monstros, né, que comandam e que entendem muito de Umbanda. Obrigado, Marcos Luciano de Oxalá. Rubens, e os nossos patrocinadores, por gentileza, liste-os para nós aqui. Os nossos patrocinadores, para o nosso orgulho, e sem eles realmente fica muito difícil fazer o programa, Ervanária São Carlos, né? Com seus produtos, seus ativos religiosos, onde existe inclusive um diferencial aos sábados, que não fecha ao meio-dia. Mas se você precisar de alguma coisa, desde um axó, desde um tambor, um atabaque, desde imagens, desde pemba, enfim, tudo aquilo que cerca a nossa religião, a Umbanda, o batuque, você encontra na Ervanária São Carlos, uma Ervanária realmente sofisticada no atendimento. As pessoas são muito interessadas em atendê-los bem. E então, sem fechar ao meio-dia. Né? Sem fechar ao meio-dia, isso é que é importante. Automecânica Medeiros. Então a Ervanária São Carlos, não sei se o Sol tem um telefone aqui que me fugiu, mas depois enfim. Mas a Ervanária São Carlos é conhecidíssima na cidade, fica na rua Vereador Mário Pérez. Né? E é conhecidíssima. Digamos assim, é o top de linha realmente em termos de artigos religiosos. Automecânica Medeiros. Especializado em que essa Automecânica Medeiros? Automecânica Medeiros há mais de 30 anos no mercado, especializada na linha Volkswagen, também na Ford, Fiat, GM, Renault e Peugeot. São uma variedade de profissionais contratados pela Automecânica Medeiros, com uma experiência de mais de 3 décadas. Isso. Telefone 3229-3693. Isso, com o sempre estimado, né? Nosso amigo que é irmão carnal, inclusive, do Ivan de Xangô. 3229-3693. Temos também Risco Zero, assessorias e treinamentos. Caso na sua empresa você queira
fazer com que seus técnicos de segurança entendam melhor a NR11, normas referentes realmente àquilo que concerne a periculosidade existente, cada vez está mais notório, as pessoas pedem mais, o Ministério do Trabalho exige mais. Então, o treinamento em alturas, em telhados, em espaços confinados. Então, Risco Zero, assessoria e treinamentos, cujo telefone é 8402-3622, com o Felipe. E a Escola de Teologia Umbandista, também é nossa patrocinadora, com cursos que realmente visam aprimorar o conhecimento teológico, digamos assim, de Umbanda, no sentido de que as pessoas ali possam realmente ter as suas noções primordiais dentro daquilo que a gente chama de conhecimento, conceitos da nossa querida religião. Telefone, se quiser, para contato, para os próximos cursos, que nós estamos com curso em andamento, 3222-8163. Muito bem, vamos dar início ao nosso programa de hoje. Eu trago um tema aqui para compartilhar com Rubens Chapanã e Marcos Luciano. E, claro, não poderia ser diferente com os caros ouvintes que estão nos acompanhando hoje diretamente, né, nos estúdios da Rádio Difusora Caxiense. Rubens e Marcos Luciano, eu preparei um texto, mas antes de discorrer sobre o que eu fiz, sobre o tema, né, que eu trouxe aqui para o programa, eu quero perguntar, Rubens, como é que nós poderíamos, a grosso modo, se é possível, definir metafisicamente, ontologicamente, o orixá? Claro que eu estou fazendo a pergunta de improviso, mas eu tenho depois, vou discorrer porque é um assunto que eu estou preparando. Claro. É um assunto que... Olha, as pessoas nos perguntam. Ontem reuni um grupo interessado de médiuns da casa, mesmo sendo no sábado, porque eu acho que nós temos que ter consciência de preparar o pessoal das nossas casas em torno do assunto que concerne. Para que serve uma pemba? Será que é só um calcário que nós temos na mão? Quais as funções da pemba? Por que se utiliza a pemba? Por isso que se psicografa com a pemba? Para que serve? Para que se rala uma pemba? Em que ocasiões você pode utilizá-la, etc. E assim sobre a orixá, sobre o sabão da costa, enfim, tudo aquilo que está inerente ao nosso ritual de Umbanda. Mas, de novo, falar para eles, bom, orixá. A definição de orixá: ori, cabeça, chá, força na cabeça. Quer dizer, orixá quer dizer força na cabeça, inerente àquela divindade que tem as suas vibrações concentradas no seu ori, que corresponde à glândula pineal. O orixá, como definição, não entendo bem pela metafísica, como tu colocasse, é uma força da natureza. Não, é a montanha. Não, também não. São sítios. Orixás são senhores. O orixá não é uma energia. As pessoas se enganam em dizer que o orixá é uma energia. São senhores de energias. A energia solar está sob comando da energia de Oxalá. Mas ele tem outras energias que também manipula e estão sob a sua vibração. A energia eólica é uma das energias de Yansan. Então, na verdade, ela é senhora de energias. Os orixás são senhores de energias. Depois até eu quero colocar numa parte do programa alguma coisa interessante. Porque nós temos dado aos orixás uma concepção de que são senhores de elementos da natureza. Mas e as coisas subjetivas? O ódio, o rancor, a inveja, a discórdia, o orgulho, o amor, a paixão, a saudade. Que orixá regeria esses tipos de sentimentos subjetivos? Então, orixás são divindades, não são deuses. As pessoas se enganam. A deusa do amor... Não, a divindade do amor, a Oxum, são divindades provindas de um único Deus chamado Olorum para os Iorubás, Zambi Apongo para os congangolés, Tupã, enfim, seja o nome que quiserem dar. Mas são divindades. Então,
na sua concepção, eles carregam o chamado axé. Então o axé é a consciência do orixá, ou seja, a concepção do orixá em coisas ou pessoas que possam dar uma maior vibração a esse ser através do que chamamos de axé. Os orixás, esses senhores de energias, são criados com a finalidade, ou foram criados por Olorum com a finalidade justamente de poder trazer o nosso mundo de uma forma um pouco melhor, de melhorar o nosso mundo, de fazer com que as pessoas tenham mais consciência no que fazem, de fazer com que as pessoas, principalmente os filhos desses orixás, tenham uma correspondência com o orixá. Aí a gente me perguntaram, o caboclo te escolhe por quê? Por afinidade? É, por afinidade. Um caboclo muitas vezes escolhe por afinidade. Ele tem um telescópio, digamos, entre aspas, astral, que olha lá embaixo, ó, com aquela pessoa lá eu acho que eu posso desempenhar um belo papel. Aos orixás, também quando fomos criados, nós nascemos dessa essência. Como é criado um ser humano? Deus criou. Eu não vou discutir o fato de como o Olorum criou os espíritos. Mas ao criá-los, eles descendem ou fazem parte de uma energia. Tá, mas essa energia, Saul, desse orixá é também natural? Por que me escolhe como uma energia primordial Ogum e não Chapanã ou Xangu, etc.? Também por uma questão de afinidade na criação do espírito com aquela divindade. Daí depois reencarnamos várias vezes, etc. Mas então o orixá é essa energia, os senhores de energias extraordinárias que tomam conta do nosso mundo. E certamente, se implodíssemos a chamada questão dos orixás, não haveria vida no planeta Terra. Comentário Marcos Luciano também. Bem, esse material que eu trago aqui, Rubens e Marcos Luciano, e também os caros ouvintes, é alguns esboços que eu tenho feito com o objetivo até de futuramente publicar, em cima de pesquisas que eu faço, evidentemente com o escopo da religião. A metafísica, para nós definirmos, podemos dizer que a metafísica é o estudo sistemático da natureza última da realidade. Essa é a proposta da metafísica oriunda. Da onde? Da Grécia, juntamente com uma figura chamada Aristóteles. Esse foi um cara que podemos dizer o pai da metafísica. O que distingue a metafísica da ciência é que a metafísica tem por propósito conhecer a realidade última que se oculta atrás dos fenômenos, sendo a própria metafísica a causa última desses fenômenos. Até porque meta além. O propósito da ciência é descrever fenômenos, sem ter que cuidar se existe alguma realidade última que seja o substrato do fenômeno. Logo, podemos dizer que metafísica é o estudo do ser, assim como a ontologia, outro nome que podemos dar à metafísica, estudo do ser, origem do ser. Mas o que é o ser? Essa é uma pergunta. Ser, que ser? A ideia de ser, tem-se dito, é a mais alta abstração que o homem pode chegar depois que os seres singulares foram privados de tudo aquilo que os distingue e faz deles seres determinados. E aqui eu coloco os orixás. Assim, a ideia de orixá ou de ser é algo de extensão máxima e de compreensão mínima. É algo de extensão máxima e de compreensão mínima. De extensão máxima porque, sendo a ideia mais abstrata possível, convém a tudo que é o que pode ser. E de compreensão mínima porque se abstrai de toda e qualquer característica ou qualidade particular. Deste modo, ao ser, nada pode ser acrescentado, pois tudo o que existe ou pode existir é ser. Todos os seres singulares são o ser, mas cada um o é de modo peculiar. Assim podemos dizer que o ser é tudo que, em qualquer grau, se opõe ao nada. Essa é a questão do ser. Então, ser é existir, é estar, é fazer, é acontecer. Quando se fala assim, ser pessoa humana,
Não, é diferente de ser humano. Ser pessoa humana já é carregado de uma atividade, de alguns valores, de alguns princípios e de uma, presume-se, uma ação, aquilo que Heidegger dizia, vir a ser, quer dizer, uma atividade. Né? Mas eu vou discorrer rapidamente depois disso. Estou tentando ser o mais didático, porque o tema ele é um pouco... quando se fala em metafísica, nada é fácil. Assim como Deus, os orixás são seres, nós falamos em ser, são seres que possuem uma existência independente, distinta de todos os outros seres do universo e do próprio universo em seu conjunto. Então o orixá, como o Rubens colocou muito bem, ele existe na origem. Desde o momento em que nós tentarmos conceber a figura máxima de uma divindade, lá já poderia estar presente a figura dos orixás. Logo, orixá, de qualquer modo que se conceba sua natureza ou sua essência, é uma realidade transcendente e imanente. Por que transcendente? Porque ela está além de nós. O fato de A não existir não significa que o orixá não exista. Ele vai existir. Se B não existir, o orixá vai existir. Agora, enquanto houver o ente supremo, o grande criador de tudo, senhor absoluto do universo, existir, os orixás estarão existindo. Então, orixá, entendido, e o Rubens coloca bem como força da natureza. Eu ouço essa expressão e ela é um pouco assim, dita de uma forma que não é pensada. Orixá é uma força da natureza. Não, tu colocaste muito bem. Claro que não. A natureza é uma das suas manifestações, mas orixá está antes da natureza. A natureza pode ser, como tu colocaste também muito bem, Rubens, um sítio do orixá, por exemplo. Nós vamos nas cachoeiras, nas águas doces, nós vamos ter ali um elemento da Oxum. Mas se não existisse as cachoeiras, Oxum também existiria. Os orixás estão anterior à própria criação da natureza. É como me dar uma carta para entregar o Saúl de Ogum. Eu vou na casa do Saúl de Ogum e está entregue a carta. Não sei, pode não chegar nas mãos dele. Porque se terminar a casa do Saúl, eu continuo me correspondendo com o Saúl com casa ou sem casa. O sítio é apenas uma casa do orixá. E por que o orixá é imanente? Porque o orixá, ele está intrínseco, presente, ele está ligado diretamente à majestosa figura de Deus. Sem Deus, os orixás não existem. Então ele é imanente a Deus. Agora, Deus não. Deus não é imanente a nada. Deus é absoluto. Por si só, ele já o é. Então ele é, por isso, com muitos atributos, dito onipresente, onipotente, onisciente. Sem isso, não seria Deus. Santo Anselmo, e aqui eu quero chegar para discutir um pouquinho com vocês, Rubens. Santo Anselmo declarou sobre a questão do ser relacionado à fé. Ele diz uma frase que eu fiquei assim impactado quando eu li. É porque não procuro entender a fim de que creia, mas creio a fim de que possa entender. E aí ele fala em latim: credo und intelligam. Caso não cresce, não entenderia. Ele quer dizer que para nós ter fé, não adianta queremos primeiro entender para depois ter fé. Nós temos que ter fé para poder entender. As coisas ligadas ao sagrado, nós temos que diretamente descolar do intelecto para ter a revelação. Se nós querer racionalizar tudo, nós não vamos entender o sagrado. O sagrado, primeiro, tu tem que crer, se despojar de todas as defesas do sensório, se entregar como se largar num rio, para aí ver acontecer a revelação. Aí com o intelecto entra num segundo momento que tu consegue entendê-lo. Mas primeiro pela fé. Santo Anselmo ainda diz: porque uma coisa é um objeto estar no entendimento e outra entender que o objeto existe. Ter na minha mente a noção de X, e aqui eu vou falar de X com dois engenheiros, vocês vão logo entender, né? Ter na minha mente a noção de X, e este X existe... aí ele fala assim: ter na minha mente a noção de X, e este X existe fora da minha mente? A pergunta que ele faz é assim mesmo. Existe na realidade o X? O que ele está dizendo? O fato de eu ter um objeto na minha mente, muito claro,
Como, por exemplo, ele usa, por analogia, o pintor. O pintor, ele tem na sua mente toda a pintura, como ele expressaria ela. Mas enquanto ele não colocá-la na tela, ela não existe. Então o que ele quer dizer com isso? Não adianta ter fé, não adianta dizer que tem amor, se tu não praticar. Só vai se tornar objeto realmente concreto e tu vai te ligar ao sagrado a partir do momento em que tu cometer uma militância no sentido daquilo que te foi colocado na ideia, no pensamento, no entendimento. Então, por isso que há uma frase que diz: fé sem obra é morte. Mas não é morte por castigo, é morte de si mesmo. Quer dizer, não adianta ter fé e não produzir. Tu tem que ser útil. E Heidegger dizia muito bem isso. O ser tem que se tornar. Ele não nasce ser. Ele é, mas primeiro ele tem que se tornar. Ele é uma potência que tem que ser elevada. Ele tem que acontecer. Ele tem que se fazer no mundo. Ele tem que escrever a sua biografia. Desta forma estará cumprindo com o vosso destino. Então, o fato de nós sermos humanos não significa que somos pessoas humanas. Para sermos pessoas humanas, temos que produzir, temos que fazer e escrever a nossa própria biografia. Por isso a iniciação no orixá. E é aí que eu quero chegar. O fato de eu ter o orixá, todos os 7 bilhões de seres humanos que existem no planeta Terra, tem orixá. Seja homem, mulher, tem orixá, par vibratórios, combinações. Mas o fato de eu renascer, e a iniciação é um renascimento, para o orixá, eu vou potencializar esta força e vou me tornar um agente que vai ao encontro do orixá, do qual, no meu caso, Ogum, através da minha militância, da minha lapidação. E vou introjetando algumas coisas e vou aflorando em mim aspectos que me levam em direção a este ser que é supremo. E através das minhas particularidades, eu vou expressar uma faceta de Ogum, não todo ele, que seria impossível, de acordo com aquilo que eu trago do berço, da minha origem, dos meus conceitos, de tudo aquilo que eu introjetei enquanto criança e também como ser humano. E da minha capacidade psíquica, emocional e tudo mais. Aí eu vou expressar uma faceta, uma matiz de Ogum. Outro irmão meu, da mesma orixá, vai expressar outra. Mas o meu papel é expressar a minha matiz. O meu papel é aflorar o meu Ogum, assim como o Rubens do Chapanã dele e o Marcos Luciano Oxalá dele. Não temos que ser iguais, nós temos que ser diferentes, mas expressando aquilo que nós temos, que é uno, que nos liga enquanto almas, enquanto irmãos, enquanto irmãs. Então, essa questão é porque não procuro entender a fim de que creia, mas creio a fim de que possa entender. Caso não cresce, não entenderia. É uma frase que eu quero deixar para o caro ouvinte. Eu sempre digo, Saul, que um pássaro não canta porque está feliz. Ele está feliz porque canta. Primeiro ele canta, depois ele fica feliz. E eu digo às pessoas, primeiro você ensina seu rosto a sorrir. Você sorri e por consequência você fica feliz. Não espere ser feliz para depois sorrir. Então, as colocações que tu fazem é crer para depois fazer e não fazer para depois crer. Eu quero que o Marcos complemente essa brilhante colocação que tu fizesse. Por favor, Marcos. Essa questão dos orixás, né? O orixá ele é tão abstrato, né? Que nós, para poder entender ele, mas para poder aceitá-lo, nós humanizamos ele, né? Claro. Criamos a figura do Oxalá, a figura do Ogum, um mito, né? Para que a gente possa, de alguma forma, tentar se aproximar disso, né? Tentar ter isso mais próximo. Para o ser humano é muito difícil você, né, imaginar a energia, né? O senhor da energia, o manipulador da energia. Então muitas vezes a gente, né, humaniza para poder ter ele próximo, né? E talvez muitas vezes até sentir, né? E uma coisa muito importante que falaste, professor, é a questão da aceitação, né? Normalmente quando se fala em religião, né, o espiritualismo de uma forma geral, né, ele sempre vai estar vinculado à aceitação, né? Como diz uma entidade, né, não queira dominar a entidade, deixe a entidade te dominar, né? E as coisas vão acontecer, né, naturalmente, é você aceitar aquilo que está acontecendo. E aproveitando, até gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, né? Todos nós temos o nosso orixá, né?
A Umbanda, né, dentro do seu sincretismo, ela acredita na questão da reencarnação. Todos nós passaremos por todos os orixás como sendo um processo evolutivo? Uma ótima pergunta, vamos respondê-la. Aqui eu recebo uma mensagem de texto, depois eu quero lê-la aqui no ar, mas quero dizer a ti, Rubens, veja, tu falaste, eu não sei, né, sobre metafísica, fica se fazendo, e foi exatamente no âmago da resposta, deu uma forma ontológica aquilo que é o orixá. Então, o Rubens, ele tem essas coisas a dizer, e aí ele responde a coisa certa. Depois eu vou te perguntar o que é metapsiquismo. Tá. Por favor. Vem uma pergunta com mensagem de texto aqui. Como a Umbanda vê o dia de finados e qual a postura dos templos com relação a este dia? Pode-se trabalhar, etc. Um abraço a todos da rádio. James Diogun, ele manda um abraço para mim. Obrigado, James, a ti, a tua família, a Lia, o Victor, e ao pai Rubens e também ao Marcos Luciano de Oxalá. Obrigado, Gustavo Diogun. Não, James Diogun. Então, obrigado ao James Gustavo Diogun. Foi tu que falou, Gustavo. Eu falei errado, então, desculpa. Depois tu vai responder então, Rubens. Essa questão que o Marcos Luciano traz, nós temos por princípio a crença de que nós temos, no primeiro momento do sopro divino, da criação, de todos os espíritos, de todas as almas do universo, nós fomos tirados a primeira matéria, e eu falei no programa passado sobre os orixás Funfun, eles que nos oferecem a primeira massa da existência. Aí depois vem Nanã, ele nos oferece o primeiro sopro. E esses orixás contribuíram para a criação da humanidade e de todas as criaturas. Só que tem os outros orixás, e nós somos tirados, nosso elemento é tirado de um desses orixás, seja Bará, de Bará ou Oxalá. Tu pode ter sido da Oxum ou do Xangô, o Rubens pode ter sido de Ogum ou do Odé, eu posso ter sido do Ogum, posso ter sido do Chapanã, não importa. Essa primeira massa chama-se orixá ancestral, é a nossa origem, a nossa ancestralidade. Para nós evoluirmos, nós temos que estagiar, sim, nas outras vibrações. Por isso nós vamos encarnar, ora como filhos de Bará, e aí, Rubens, provavelmente, como nós já falamos no programa, nós temos que esgotar bastante coisas nessa faixa vibratória para passar para outra. Enquanto nós não passarmos de ano, nós vamos ficar repetindo, certo? Então vamos esgotar no Bará, mas não é nessa ordem. Todo mundo, então tem gente que diz, eu já ouvi gente dizer assim, eu sou de Oxalá, minha última encarnação. Porque supõe-se que por ser Oxalá, não, isso é de forma aleatória. Pode começar com Oxalá e terminar em Bará, não importa. E dizem, isso quem falou daí é um xará do Rubens Saraceni, que na última encarnação, quando a gente já estagiou em todos os orixás, aí nós viemos com o nosso orixá de frente, que é o nosso ancestral. Aí nós viemos com uma missão realmente muito significativa, seja em qualquer área, não tem que ser especificamente na religiosa, pode ser nas artes, na ciência, enfim, várias filosofia e outras áreas, enfim. Então nós temos sim a necessidade de estagiar nessas outras vibrações, senão nós ficaríamos incompletos. Imagina o Rubens, que há 5.000 anos encarna só com o filho de Chapanã. Se ele ficar só aí, não vai evoluir. São tantas questões que se pode fazer, mas antes de entrar ainda na ancestralidade, e são poucas pessoas que conhecem um pouco mais a fundo a respeito do orixá ancestral, virginal, orixá de origem. Mas, bom, eu sou Xangô o resto das minhas vidas. Eu quero te dizer, Marcos, depois, por que e que provas nós passamos a fim de adiantarmos um ano ou estagiarmos em outro orixá. Que provas não são colocadas nas mãos? O que temos que estudar para passar nessas provas. Mas, Saul, tu falou na primeira instância, eu queria que tu abordasse um pouquinho mais isso aqui. Tu disse assim, enquanto almas, o que tu quer dizer com enquanto almas? Bom, vamos responder.
Rubens, a pergunta aí, depois eu respondo para ti, para não deixar nosso caro ouvinte lá. James. O James, né? Como a Umbanda vê o dia de finados e qual a postura dos templos e como a relação a este dia pode-se trabalhar? Ontem, justamente, a figura de um Exu fez uma colocação a respeito do dia dos finados para as pessoas que estavam na volta dele. Pelo que me contaram, eu não estava presente. Disse, vocês acreditam que devam ir ao cemitério amanhã e devam prestar homenagens, entre aspas, ou dar os parabéns, ou fazer uma festa para as pessoas que morreram nesse dia? Não disseram sim, ou disseram não? Isso é uma demagogia, uma hipocrisia de ser. Na verdade, nós vamos homenagear os mortos. Você faz aniversário e não comemora, vamos homenagear os vivos enquanto vivos. Porque os mortos nem lá mais estão. Estão em outras instâncias e cada vez é que nós fazemos uma homenagem ao morto, colocamos na lápide, na sepultura, o retratinho, andamos com um retrato de 7 dias, missa disso, missa daquilo, nós estamos entravando o crescimento dessa figura da nossa missão superior. Ele tem que descer lá de cima para vir aqui embaixo, para ver as lágrimas de crocodilo ou não das pessoas que por ali choram. As pessoas fazem disso um comércio. Claro que como é um dia em que há um grande número de pranto, de dor, de sofrimento no ar, alguma coisa nós fazemos como na Sexta-feira Santa. Nós costumamos, não sei se só faz isso, enfim, casas são casas, apagar todas as velas existentes na casa. Isso na sexta à noite, antes de chegar o sábado. Para reacendê-las no outro dia. Porque como esse ambiente, essa egrégora existente está muito magoada, existe muito choro, muito pranto, existem espíritos vagando por tudo que é lado. Então, para que não interfiram na tua própria casa, que isso atrai as velas acesas, nós apagamos as velas. Isso é um costume. Não sei se o sol corrobora com isso, enfim. Mas nós, na Umbanda, na minha Umbanda, nós fazemos assim, dessa forma. Então, todos os dias são dias. A lembrança, na verdade, fica na alma da pessoa, no cidadão. Você não precisa estar na sepultura colocando flores. Mas aquela história do chinês que chegou e estava colocando arroz, todo mundo conhece, né? Na sepultura, e o cara disse, poxa, tu acha que o teu ancestral vai comer o arroz? Eu disse, não sei, da mesma forma que o teu vai comer, cheirar as flores que está colocando aí. Então, eu acho que qualquer dia é dia, e eu não costumo ir a cemitério para louvar as pessoas que se foram. Eu as trago sim, seus túmulos se erguem no meu coração, na minha alma, e aí eu as identifico, mas não fico chamando permanentemente pela pessoa. Há pessoas que morrem e você está lá, meu Deus, por que tu foi? Tu está trancando a evolução daquela pessoa. É natural que quando a pessoa morrer, ela vá numa primeira instância para sua casa, ela quer saber o que está acontecendo, como estão os seus filhos, então não se deu conta que não pertence mais a esse mundo. E por muitas vezes isso é deletério, isso é ruim para a casa. E nós temos que, às vezes, lastimavelmente, ter que colocar esse espírito em outra linha, em outra rota, para seguir sua missão, e não naquela casa. Não sei se o Saul faz isso na casa dele, mas na minha casa, ao menos, eu faço. No dia 2, apago todas as velas para acender no dia. Dia 2? Já no dia 1º, antes de dar o dia 2. Tá, mas a resposta de forma objetiva para o dia 2. Então não se trabalha na tua concepção? Não. No dia 2 não se trabalha, evidentemente, não se joga, não se faz nada no dia 2, como não se faz na Sexta-feira Santa. Perfeito. Bem, James, prezado James, essa é uma... A gente fala-se de usos e costumes. Né? O que é usos e costumes? Cada casa tem as suas particularidades. A Umbanda é uma religião com uma proposta universalista. Ela entende e interpreta muitas coisas. Não existe uma cartilha ainda que defina, né? Por isso muitos dos assuntos ainda são debatidos, até para se construir algumas definições, algumas práticas que ainda não estão muito claras. Mas é de uso, como o Rubens está colocando, não se trabalhar no dia 2, em respeito
às almas, em respeito às pessoas também que estão neste momento revendo os antepassados através de lembranças e sentimentos. Então se cria uma egrégora, sem dúvida nenhuma, em todos os lugares, e se respeita para não se evocar neste momento entidades, porque a quantidade de seres que adentram, seres encarnados nos cemitérios, no Campo Santo, é enorme. Então se respeita essas pessoas que estão no momento fazendo um trabalho que nós chamamos de culto à ancestralidade, porque estão, na verdade, tratando dos seus antequeridos, homenageando eles e tal. Então a Umbanda, assim, não trabalha neste dia. Respeita. Agora, é importante frisar também que o Brasil, através da sua Constituição, se diz um Estado laico. Agora, é interessante que é um Estado laico e todos os feriados, que a esmagadora maioria dos feriados, são dia de santos. Sim. Então, que Estado laico é esse? Quer dizer, tu não vê um feriado por ser dia do Preto Velho, tu não vê um feriado por ser o dia, por exemplo, do Caboclo 7 Encruzilhadas, tu não vê um feriado por ser do Exu Tranca-Ruas. Não. Agora, tem feriado de tudo que é santo. Então, não é um Estado laico. Aquele impasse que se criou no Supremo Tribunal, em que se tirou os símbolos religiosos, e os símbolos religiosos que tiraram foram só um, o crucifixo, que não tinha outros. Falam assim, tiramos os símbolos religiosos. Quais? Só tinha um símbolo religioso, na Igreja Católica, que era o crucifixo. Foi feita uma crítica e tal. Me pareceu que eles foram realmente coerentes. Pô, se o Estado é laico, por que nós temos que contemplar um símbolo? Então, ou todos ou nenhum. A mesma coisa essa questão dos feriados. Quantos feriados nós temos no ano? E quantos são destinados a santos? Então não é um Estado laico. E essa é uma briga que nós estamos construindo agora aqui, e eu vou aproveitar a oportunidade para relatar com a Confubras, que nós queremos instituir no Estado o feriado do dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Mas é legal, não é legal, porque consciência mais cria estigma, mas não interessa. Por que os outros feriados são contemplados e esse não? O dia da Umbanda só foi aceito, feriado porque é dia 15 de novembro, o dia da proclamação da República. Senão não seria. Não é, Rubens? Então, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, deveria também ser feriado. Já temos feriados demais. Pô, mas tira outro e dá espaço para esse. Tira um santo a menos e bota esse que é importante. Eu discutia hoje, só não tem nada a ver com o nosso assunto, mas que o Brasil continua sendo tupiniquim. Ou seja, ele continua não tendo identidade própria. Ora, nós estamos vendo aí que houve uma cópia barata do Halloween, o Dia das Bruxas, que é americano, tradicional americano. E nós aqui no Brasil comemorando uma coisa que é deles. Eles não têm lá o dia do Bumba Meu Boi, eles não comemoram isso aí. Não, mas nós temos que copiar. Por quê? Porque comercializamos. Nos colégios, fazem as crianças irem todas vestidas de bruxinha, já tem alguém comprando ou gastando em cima disso tudo. Para cumprir uma coisa que não é nossa. Então o Brasil é tupiniquim, continua sendo tupiniquim. E veja que tu fala uma coisa que eu também já discuto muito, que eu sou totalmente crítico. Os americanos. Pô, e nós somos o quê? Nós somos americanos. Acontece que é os americanos do norte e nós somos americanos do sul. E os americanos dizem que só eles são americanos. Não, nós somos americanos. Só que nós somos americanos do sul. E eles são americanos do norte. E quando se fala em americano, não, Estados Unidos. Não é só Estados Unidos. O que é América Latina? América do Norte? Sim. Nós somos americanos também. América Central. América Central? Sim. Então, as pessoas falam os americanos é só Estados Unidos. Não, nós somos americanos também. Só que nós somos América do Sul. E eu acho que esse exemplo que tu utilizou aí parece estar crescendo, né? Infelizmente, essa moda está dia 31 de outubro. Sim, está crescendo, mas... Qualquer dia desse é feriado. Sim, qualquer dia desse é feriado. Mas o importante, Marcos, é que vão te perguntar sempre. Ou quando tu diz assim, eu vou jogar para ver teu orixá. Qual é a importância de saber o orixá de uma pessoa? Isso vão sempre te perguntar, mas qual é a importância para mim eu saber meu orixá? Então eu quero que o Saul possa responder
com todo o brilhantismo que lhe é peculiar, por que uma pessoa deve, mesmo às vezes não estando dentro da religião, conhecer a sua religião? Vamos responder. Eu vou pedir ao Valdez e ao Jaime, os que estão hoje aqui trabalhando, atendendo os telefones incansavelmente, eles estão inclusive ali quase prostrados de tanto trabalhar, para colocar a reza do Chapanã, a faixa 2, porque vamos homenagear aqui o Rubens e o dia 2 de Chinazelo não tem da Yansan também, vamos botar de Chapanã então, sim. Pode ser? Vamos homenagear. Já retornaremos. Ele o assageiro um afua o abauê malé. Ele o assageiro um afua o abauê malé. Ele abauê malé. Ele abauê malé. E belé poxarô, mo belé facharo. Mo belé poxarô, yo belé facharo. Mo belé facharo, mo belé puxaro. Mo belé puxaro, yo belé puxaro. Aleluia faribalana. Assagere baoni, oni baoya. Assagere baoni. Aleluia faribonice. Assagere baoni, oni baoya. Assagere baoni. Italabuao, ele po talabumale o. Talabuao, ele po talabumale o. Italabuao, ele po talabumale o. Talabuao, ele po talabumale o. Italabuao, ele po talabumale o. Italabuao, ele po talabumale o. Inabau, quebau, inabariba e sodé. Quebau, inabau, isobé. O quebau, inabau, inabariba e sodé. Quebau, inabau, isobé. Olowoku e aê. Aê, aê. Olowoku e aê. Aê, aê. Aê, aleluia, Lucas Jumalé. Aê, aleluia, Lucas Jumalé. E aê, aleluia, Lucas Jumalé. Aê, aleluia, Lucas Jumalé. Aleluia, Lucas Juma, aleluia, Lucas Jumalé. Aê, aleluia, Lucas Jumalé. Aleluia, Lucas Juma, aleluia, Lucas Jumalé. Aê, aleluia, Lucas Jumalé. Aê, aê, ai corumã, inabau e bauru. Aê, aê, ai corumã, inabau e bauru. É corumã, ai corumã, inabau e bauru. Aê, aê, ai corumã, inabau e bauru. E aê, aê, ai corumã, inabau e bauru. Aê, aê, ai corumã, inabau e bauru. Alaçu está celo, celo. Alaçu está celo, celo. Amaçu está celo, celo. Amaçu está celo, celo. Amaço está colo-colo. Amaço está celo, celo. Amaço está colo-colo. Amaço está celo, celo. Pole, 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 janjan, pole, 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 janjan, aninha, 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 pole, janjan, aninha, 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 pole, janjan, aloca, 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 pole, janjan, aloca, 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 pole, janjan, para barulho que demã, pole, janjan, para barulho que demã, pole, janjan, para barulho que dei, pole, janjan, emuja, muja, muja, cotã, 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 emuja, muja, muja, cotã. Jacopani, 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 ele é muja, muja, ele é muja, muja, Jacopani, Jacopani, Estamos de volta, caro ouvinte, direto dos estúdios da Rádio Difusora Caxias, com o programa Voz da Umbanda.
São 21 horas 2 minutos, 16 graus e 6 décimos, 99% umidade relativa do ar. Telefone 3221-2658 e 3221-7653. Mensagem de texto, faça como o James ali, 9163-8985. E aqui tem mais alguma... Vamos ver aqui uma mensagem, Rubens, que nos chega a mensagem de texto aqui. Depois o Rubens vai ler ali, nós vamos realçar, né, a relevância dos nossos patrocinadores. Ervanária São Carlos, Automecânica Medeiros, Risco Zero Assessorias e Treinamentos e a Escola de Teologia Umbandista. Muito bem. E recebemos aqui do Roger um grande abraço ao nosso queridíssimo Roger, que homenageia o mestre Luiz de Chapana, meu querido Luiz de Chapana, tenho uma grande saudade desse homem. Um ponto para a esposa e um ponto para a esposa Rochelle. Como foi homenageado já o seu Luiz com um ponto de Chapana, com a reza de Chapana, o Saul depois ver se é possível a Rochelle, não sei se tu sabes qual é o orixá, enfim, da Rochelle. Para o Roger, deve ser o Roger Delchum, né? Nosso queridíssimo Roger Delchum. E o Roger também manda um abraço para o Lucas, o enteado dele, Novo Alabê. Que bom. E manda abraços para todos na mesa. Um grande abraço para você, nosso querido Roger Delchum. E aqui eu recebo uma mensagem, mas não está identificada. Diz assim: partindo deste princípio, não deveríamos comemorar Páscoa no Brasil, pois a figura de Cristo com certeza não é nativo brasileiro. Partindo deste princípio. Mas nós estamos falando de santos. Cristo, né, como figura maior, está além do catolicismo. Né? Nós estamos falando... Cristo um dia sentou-se à beira de uma pedra e disse: o mundo vai ser católico. Não, nunca vi. Isso é utopia. Cristo não criou religião nenhuma, absolutamente nenhuma. Ele falou em nome do Pai, para todos. Ora, a religião católica, todas as outras religiões que advieram, foi do homem. O homem quem acessa. Então, Cristo é o concurso, né? Está acima de qualquer santo eleito pela Igreja Católica. E aí, com isso, nós respondemos. Mas voltando à pergunta, Saul, então, por que é interessante o Marcos saber qual o orixá dele? Rubens, quando nós definimos o orixá, no meu entender, nós temos a possibilidade de nos olhar e nos compreender. Porque o orixá nos deixa marcas, nós temos, através dessa conexão com o orixá que nos rege, nós temos a possibilidade de evitar problemas e criar possibilidades para as nossas vidas. Por exemplo, as quizilas, né, ditas que não se pode fazer, as proibições, à medida que eu vou adentrando e conhecendo o meu orixá, eu vou desbravando o meu próprio substrato, vou conhecendo as minhas potencialidades, as minhas limitações para algumas coisas e as minhas aptidões para outras, os meus talentos, as minhas vocações para algumas atividades e as que devem ser evitadas. Então, no caso do Marcos Luciano de Oxalá, por exemplo, o fato de ele saber que ele é filho de Oxalá e trata-se de um orixá que é tido também como orixá Funfun, oriundo, né, dos primeiros, um orixá primordial, que tem aquela primeira massa que surgiu a vida, é um orixá cerebral, é um orixá também ligado à técnica, ao perfeccionismo, é um orixá que está diretamente ligado às coisas que são do branco, do sangue branco, e é um orixá que ele é passivo, não quer dizer que ele seja calmo, ele é passivo. Passividade não tem nada a ver com calma. Passivo é aquele orixá que ele evita alguns confrontos, que ele evita algumas atividades mais agressivas para não incorrer em desconforto. Como tu disse, em certa feita, tolerante. Tolerante. Mas existe toda uma ansiedade presente. Então, à medida que vai adentrando, desbravando o orixá, a pessoa vai desbravando a si mesmo. E vai com isso se fortalecendo, vai desenvolvendo um conhecer-se e, através desse conhecer-se, todas as condições para uma vida melhor, uma vida mais produtiva, uma vida mais saudável. Por exemplo,
A pessoa que tem problemas com lactose e não sabe, pessoa que tem diabetes e não sabe, pessoa que tem problema ligado ao aparelho cardiovascular e não sabe, é um risco. O orixá te oferece também todas essas condições para ver quais os pontos que são mais frágeis no teu próprio organismo, como também na tua mente. Então, conhecer o orixá, antes de mais nada, não é conhecer o outro, é conhecer a mim. É conhecer eu mesmo. É se olhar no espelho e dizer, esse sou eu. Por isso a importância do orixá certo, porque de repente a pessoa está com o orixá, infelizmente não está correto, e pode atribuir algumas coisas que não pertencem à sua essência. Mas não tem. A partir do momento que a pessoa se descobre, não é, Rubens? Não adianta o outro querer dizer, não, tu não é desse. Não, a pessoa se vê naquele orixá. Na universidade, Marcos, nós temos o nosso grupo acadêmico, damos aula. Por que são realizadas provas? Como dizem alguns professores, né, é o único meio ainda existente de se medir, né, ou se tentar medir o conhecimento de alguém em relação a alguma coisa. E se eu tivesse certeza absoluta que tudo que eu expliquei foi assimilado, necessitaria de prova? É uma boa pergunta. Sob o ponto de vista pessoal, não, mas talvez sob o ponto de vista burocrático, legal, né, isso tem que ficar registrado. Né? Imagina que você, sabendo do seu orixá, em primeiro lugar, você sabe onde é que estão os livros interessantes para você pesquisar para a sua prova. Então, importante você saber seu orixá, para saber às vezes que tipo de ervas você precisa para tomar um banho, as ervas próprias daquele orixá, para fazer um trabalho que seja bem recebido, se faz para o teu orixá. Mas principalmente as provas para passar de ano está nas imperfeições de como receptores do seu orixá nós somos. Ora, como chapanã, tenho os meus defeitos e eu sei que são inerentes à minha característica. Não posso usar isso como um karma, eu sou assim. Bom, assim eu vou votar 500 vezes como chapanã. E eu quero passar. Eu preciso passar, fazer um estágio com outro orixá. Então eu vou trabalhar os princípios negativos de como recepção desse orixá. Essa é a grande prova. O Saul, como Ogum, ele tem as provas dele que, de certa forma, eu tenho o acompanhado e ele está conseguindo, não sei o quanto, mas na aparência, ele está conseguindo controlar isso. E isso ele está conseguindo fazer com que ele não precise estagiar de novo nessa condição de Ogum. Depois, senão tu vai voltar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 vidas, até aprender a ser esse orixá, esses lados negativos. Aprender a trabalhar os lados negativos, de como recepção. Após isso, o Saul, com todo o trabalho que efetuou, então eles transformando Ogum só na sua parte mais tenra, mais no seu cerne, mais nas partes polpudas desse grande orixá. Ele vai voltar, então, mas faltou o quê? Faltou um amor extremado, faltou um pouco de estratégia, faltou um pouco... Ele vai vir como Oxum. E aí, como Oxum, ele vai trabalhar os lados negativos da Oxum, até passar em 5 encarnações, 6 encarnações, com vida de Oxum, para depois, se faltou alguma coisa, se faltou, digamos, essa tolerância de Oxalá, de entender, ser um pacificador, ele possa vir como Oxalá e trabalhar os lados da passividade do Oxalá, que às vezes tem que ser mais combativo, e assim por diante. Isso daí a importância de se conhecer o orixá. Aqui só para complementar, Rubens, é o nosso querido amigo Maurício de Ogum que escreveu. Ele diz aqui, então, partindo deste princípio, deveríamos comemorar a Páscoa no Brasil. Não deveríamos comemorar a Páscoa no Brasil, pois a figura de Cristo com certeza não é nativo brasileiro. Refiro-me à questão de termos feriados importados. Mas na verdade é a igreja, né? Continua ainda sendo a igreja católica que é responsável por essa imposição. Ora, quem foi que colonizou o Brasil? Portugal.
Portugal é o segundo país, parece, mais católico do mundo, né? Evidente que nós temos uma herança católica. Agora, isso já no Islã não acontece. No judaísmo não acontece essa data que o Maurício... Então ainda há uma interferência católica nesse feriado. Não é, Rubens? Certamente que sim, certamente que sim. Nós até não, podemos não concordar com os feriados católicos, podemos discordar muitas vezes da religião católica, mas ela tem um poder ainda muito grande, né, na sociedade, e não tem como desvincular isso. Mas infelizmente ou felizmente, ela tem um poder muito grande. O nosso querido povo brasileiro não vai ficar contra os feriados católicos. Que hajam mais santos, mais feriados no nosso Brasil. Não, a observação que nós fizemos aqui no programa não é em relação a ser contra os feriados em si. É que se fala em um Estado laico, mas, no entanto, há uma quantidade extremamente expressiva de feriados impostos pela Igreja, pela roupagem católica. Isso. Por exemplo, nós temos aqui, qual é o feriado mais comemorado na região serrana, Rubens? Que acontece no nome de uma santa. Nossa Senhora do Caravaggio. Reúne quantas mil pessoas? Pô, claro que isso não é ruim. Evidente que não. Mas eu estou apenas fazendo uma comparação com a questão das nossas outras práticas religiosas. Na Umbanda, por exemplo, não se pode falar em feriado, porque é da Umbanda. No Rio de Janeiro agora conseguiu. Há algum tempo existe o feriado, mas é 20 de janeiro, São Sebastião. Mas conseguiram o dia 23 de abril, que é de Ogum. Me parece que é um dos poucos estados que conseguiu. Em poucas palavras, por favor, metapsiquismo. Como tu falou, Rubens, meta está além, né, aí há duas variantes, além da psique. E numa das escolas gregas, o metapsiquismo estaria relacionado a uma reencarnação, num princípio de ser humano poder reencarnar inclusive como animais, né, como vir numa roupagem de um animal, numa forma... Não teria, inclusive no hinduísmo também existem algumas práticas ou algumas manifestações ou roupagens que diz o indivíduo pode vir ora como ser humano, ora como um animal, né? Metapsiquismo. Mas na verdade, na linguagem mais psicológica, o metapsiquismo estaria além da psique, seria a transcendência da mente, quer dizer, aquilo que nós interpretamos como o ser pensante, e aí as suas características psicológicas, haveria uma outra instância que estaria além desta, e estaria ligado diretamente ao espírito. Quer dizer, o cérebro não seria nada mais do que um órgão para a mente. Enquanto que para alguns neurocientistas o cérebro é tudo. Ele é a própria mente. Mas para para o metapsiquista, o metapsiquismo, a mente está além do cérebro. Quer dizer, tu tendo um aneurisma, claro que tu vai ter problemas fisiológicos, mas isso não quer dizer que vai abalar o teu espírito. Então há uma instância que vai além do cérebro, das funções cerebrais, né, dos neurônios, das relações entre um neurônio e outro que dá a sinapse, a descarga elétrica e tudo mais, está além disso. Então nós teríamos uma outra instância que está diretamente ligada ao espírito, que daria respostas à nossa vinda nesse momento de encarnação, que é o nosso próprio espírito. Então é interessante essas colocações, elas são terminologias técnicas, mas que dizem muito. Ótimo. Nós estamos no programa Voz da Umbanda, um programa esse que, nesse dia em especial, é um programa que é levado ao ar pelo Babaruxá Anael de Odé e o Marcos de Oxalá, que está aqui presente conosco. Nós somos dois furões, eu e Saul, e acabamos deixando o grande condutor do programa de lado. E para não deixá-lo de lado, eu quero fazer a ele uma pergunta. Marcos, todos nós sabemos que existem sessões de desenvolvimento. Então, pergunto, você é um médico? Não, eu estou desenvolvendo. O que quer dizer, na verdade, as pessoas com sessão de desenvolvimento, e o que seria desenvolver uma mediunidade? Pai Rubens, antes de tentar lhe responder isso, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, trabalhando como
porteiro, né, ou cuidando, atendendo as pessoas que adentravam a casa. Uma senhora que estava lá para ser atendida, né, ela estava ali sentada esperando. Em determinado momento ela se dirigiu a mim e ela pediu se eu era desenvolvido, né? Eu olhei, né, não entendi muito bem a colocação dela, né, mas ela não, eu não sou eu não sou desenvolvido, quase melhor, eu sou subdesenvolvido, né? O desenvolvimento, na minha visão, né, que é bastante restrita ainda dentro da religião, né, eu acho que é um momento, né, que o ser humano, né, ele consegue, ou ele tenta se refinar e ele tenta se entregar, né? Eu acho que desenvolver é tentar refinar, é tentar melhorar algo que já existe, né? Não necessariamente aquele desenvolvimento vai tornar o médium, né, um médium de incorporação, né? Mas pode tornar ele, né, que ele passe a compreender, né, outras possibilidades de mediunismo, por exemplo, né? Mas eu enxergo assim, né, um momento, né, que você se entrega, né, para tentar a partir daí ter um processo de evolução dentro da religião, né, dessa maneira. Dessa maneira, perfeito. Uma informação importante aqui, que o Valdez me traz. Nós temos a retaguarda aqui, toda uma equipe técnica que nos assessora. O Rubens disse antes que o Brasil é o país mais católico do mundo. E tá certo, é o país mais católico do mundo. Depois, na sequência, nós temos o segundo México, não é Portugal. E aí o terceiro eu mexi errado aqui, não consigo ver. Aí tu vai ter que me socorrer. Parece que é Filipinas, o terceiro. O segundo país de maior número de adeptos do catolicismo. Do Islã. Do Islã? É. Não, estou falando católico. Mas do Islã é? Do Islã vai ser qual? Tá, depois responder. Depois nós vamos responder qual é que vai ser o Indonésia, incrível. Mas Indonésia? Incrível. Vamos ver aqui. Então temos como principal Brasil, né, com 126 milhões, 65% da população. México em segundo, Filipinas em terceiro, Estados Unidos em quarto, olha só. Itália, não poderia ser diferente, em quinto. Colômbia, França, Polônia e a Espanha, que não fala em Portugal, hein? Portugal viraram tudo bandista. Não se fala em Portugal. Obrigado, Valdez. Depois eu quero que tu fale um pouquinho, que o Valdez trouxe um material aqui, só para listar para nós. Certo. Bom, então, amigo, muito bem colocado pelo nosso querido Marcos de Oxalá. Nem sempre as pessoas que têm boa voz podem gravar um CD. Ele precisa, como tu disse, refinar. Então ele vai ter que tomar aulas de musicabilidade com um professor que vai dizer: ei, o teu si está muito alto, não, tu tem que melhorar mais aqui, o teu acorde não está bom. Então, não significativamente, ou não significa que uma pessoa que tenha mediunidade, ela possa usufruir a melhor forma possível essa mediunidade. Então, desenvolver a mediunidade é conhecer a sua capacidade de mediunismo, é tirar o melhor proveito, é saber jogar com essas qualidades inerentes à tua mediunidade para que tu usufrua em benefício teu, evidentemente dos outros, essa mediunidade. Então é como um cantor. Não basta ser cantor, não basta ter boa voz, é preciso treinar isso. E desenvolver justamente é isso, é treinar a tua mediunidade para que tu usufrua da melhor forma possível. Mas foi fundamentalmente o que ele falou. E eu diria até um pouco mais, pai Rubens, né? Eu acredito que o desenvolvimento ele não se dá só nessa questão mediúnica também, né? Mas eu acho que um médium, para ele estar em desenvolvimento, né? Tem todo um aspecto intelectual também que é muito importante. Muito importante. Né? E que nós não podemos deixar de lado também. Bom, esse material o Valdez do Valdez. Algumas pessoas chamam Umbanda de Umbandã, né? É um termo até conhecido pelo nosso
Ramatiz, né? A gente fala em Umbanda, que Aum significa divindade, a divindade em si. Umbanda significa um conjunto e Dan, a lei. Então seria o conjunto de regras ou leis da divindade. E A união dos princípios significa o conjunto das leis divinas. Como eu estava dizendo. Interessante que até eles colocam isso como mantra, né? Como mantra. Na pronúncia. Na verdade, gente, aqueles que não dão uma conotação importante para a palavra Saravá. Saravá, ei, tu vai para Saravá? Saravá para ti, como se fosse, ei, olá. E quer dizer, realmente, Saravá quer dizer, ei, como está? Vai bem? Mas Saravá é um tremendo mantra. Sabendo ser dito Saravá, Saravá, é um tremendo mantra. Te conduz a um caminho magnífico em termos de espiritualidade. O conceito de Umbanda. A Umbanda é uma religião natural que segue minuciosamente ensinamentos de várias vertentes da humanidade. Ela traz a Umbanda lições de amor e fraternidade, sendo cósmica seus conceitos e transcendental em seus fundamentos. A filosofia e mandamentos. A Umbanda Sagrada é uma religião livre de dogmas e leis predominantes em livros sagrados ou criados por homens. Então é muito pouco dogmática ou quase nada na parte dogmática. A mesma não reconhece livro como sagrado e tem na contemplação da natureza o sagrado. Por isso que na Umbanda, como não existe dogmas ou não deve existir dogmas, nós temos que questionar. Por que é feito assim? E ninguém vai dizer para mim, Rubens de Chapanã, que é feito assim porque foi ensinado feito assim. Eu quero saber por quê, eu preciso saber por quê. O meu ser umbandista precisa saber por que é feito assim. Então nós temos que indagar, sim, algumas coisas que nos dizem, olha, sempre foi feito assim, tu vai fazer assim. Não. Então eu não quero essa Umbanda. Centenas de livros na biblioteca umbandista são considerados livros de fé, pesquisa e estudo para melhor compreensão do seu sistema filosófico. A religião segue na crença da evolução do setenário sagrado que todos trazem em si. Setenário é conhecido como os sentidos da fé são fé, amor, conhecimento, equilíbrio, ordem, evolução e geração. A fé, desenvolvimento da fé é o sentido do crer, mantê-lo lúcido, longe das ilusões da matéria, provendo assim a transcendência espiritual ou do ser. O amor, a prática do amor e do perdão constantemente, amar a todos sem distinção de credo, raça, cor, etc. Somos todos partes de um único Criador e nos manter em comunhão com sua criação é estar próximo do mesmo. E o conhecimento. O conhecimento é o sentido que promove a expansão consciencial do ser. O desenvolvimento racional e intelectual, equacionando com o emocional, desenvolve no ser sua evolução mental. Buscar o conhecimento, sobretudo, é obrigatório do ser e não usar jamais o conhecimento para lubridiar ou envolver negativamente o próximo menos favorecido. O fato de alcançar conhecimentos elevados em qualquer campo da vida gera no conhecimento maior responsabilidade perante o próximo e a natureza. E o equilíbrio? Esse famoso equilíbrio, se diz, olha, eu tenho que estar equilibrado, eu dentro da Umbanda busco o equilíbrio interior. Alguns falam entre a matéria e o espiritualismo, alguns falam porque o número 7, que é o número cabalístico, o número 7 é o número cabalístico porque corresponde fundamentalmente aos Exus, pelo fato de que o 4 é um número materialista. O retângulo, a figura do retângulo significa o material, o 3, o triângulo, significa a parte espiritual, juntando-se os dois. 4 mais 3, 7. Por isso é o número cabalístico, é o número de Exu, porque junta o material com o espiritual. E o equilíbrio? O equilíbrio é um senso de justiça que vamos aperfeiçoando conforme aprimoramos o nosso ser. Buscar equilíbrio entre nossos instintos e emoções é fundamental para melhor assentarmos nosso ser no contexto divino, a qual estamos inseridos e melhor contribuir para o desenvolvimento dos nossos semelhantes e natureza a qual habitamos. Busca-se sempre dizer assim, ei, use um pouco a razão, mas use também um pouco a emoção. Os leitores de mãos, os quiromantes, sabem bem ver uma mão e dizer, ei, você é muito mais emotivo do que racional. E você precisa controlar isso.
porque o emotivo demais toma algumas decisões que devia de raciocinar melhor e não toma, e assim se prejudica. E é óbvio, a inexistência do caos. O ser precisa constantemente ordenar seus pensamentos e emoções para que não criem um caos íntimo e tampouco ao seu redor e com os seus. E a questão da evolução, a tão propalada evolução, que evoluir é transmutar o seu ser limitado por preconceitos e conceitos errôneos, emoções desequilibradas em tudo que pode ser mais harmônico, curando a si próprio e libertando-se das amarras criadas por si próprio, promovendo assim a integração consciente com a criação divina e auxiliando a evolução dos semelhantes e da própria natureza, qual faz parte. Geração? Geração. Logo, o papel do ser racional que somos é conhecer e zelar pela vida planetária, buscando o equilíbrio da natureza, a qual promove e mantém a vida. Curiosidades. Algumas curiosidades aqui. Ato de bater a cabeça. Isso a gente até poderia dispensar isso aqui e falarmos por nós mesmos. Até porque, como diz sempre, de forma veemente, Saúde Medeiros, nosso grande comandante do programa, a Umbanda não é feita por um papa, nem todos os lugares são iguais. Alguns vão dizer, por que eu tenho que bater a cabeça? Tu tem que bater a cabeça porque tem que bater. Isso aí é sinal de respeito. Será que é só isso? Será que é sinal de respeito? Algumas pessoas se negam a bater a cabeça porque estão se humilhando perante. Não se deve bater a cabeça. Amigo, não bata a cabeça na porteira do cemitério, não bata a cabeça dentro do cemitério. Mas num templo de Umbanda, bater a cabeça significa muito mais do que simplesmente uma questão de respeito àquelas entidades que eles estão. Esse seria o primeiro lugar, respeito às entidades que qual você vai trabalhar, mas faz parte fundamentalmente de uma coisa chamada círculo. Círculo é um círculo mágico existente. O ato de bater a cabeça faz parte desse círculo mágico que cria uma egrégora de energia fundamental para a não permitir a entrada, inclusive, de obsessores dentro da casa. Mas diz aqui, talvez seja parte da ritualística umbandista, cuja simbologia esteja no inconsciente coletivo da humanidade desde o princípio dos tempos. O ato de levar a cabeça ao solo pode ser interpretado como um reconhecimento, submissão do ser humano diante da onipotência da deidade, que é o conjunto de forças e intenções que se materializam em sua divindade, muitas vezes representado através dos fenômenos da natureza. Significa também a aceitação das nossas limitações diante daquilo que não podemos controlar. Podemos dizer que na Umbanda, bater a cabeça significa respeito pelos orixás, guias e entidades, e ainda na figura dos sacerdotes e sacerdotisas ou mais velhos da religião. Então, o ato de bater cabeça, a ritualística pode, inclusive, variar por terreiro, em função da doutrina e fundamentos próprios, que é o que a gente disse, né? Mas as pessoas, às vezes, algumas reinam em bater a cabeça, umas ficam de joelho, como se é o seguinte, pô, estão me humilhando. E é uma condição de respeito. Antigamente, quando se pegava os avós, a gente beijava a mão dos avós. Isso não é desse tempo, essa gurizada toda de hoje, não é desse tempo. Mas nós beijamos a mão dos avós. Eles o aceitavam. Por quê? Por submissão? Não, por respeito. Por veneração àquela pessoa que realmente foi importante. Se estamos diante dos nossos caboclos, as entidades com as quais trabalhamos, a qual nos transmite uma energia essencial e fundamental para o bom andamento dos trabalhos, por que não bater a cabeça e respeitá-los? Depois, aqui diz, de joelhos no chão. Diante de várias ritualísticas que se desenvolvem nos terreiros de Umbanda, é comum vermos, principalmente no início, em termos de trabalhos espirituais, o corpo mediúnico com os joelhos no chão. E aí, passa a dizer aqui por quê. Realmente isso varia de casa para casa. Tem algumas casas que o pessoal permanece em pé e outras casas o pessoal fica de joelhos até chegar à entidade, chefe no comando. E quando ele vai se retirar também o pessoal permanece de joelhos. Brados e assobio. É muito frequente as entidades assobiarem, darem brados, assobios, etc, etc. Exceto que nós temos uma frequência, chamada frequência astral, e que nós podemos girar em torno do corpo astral ou não em torno do nosso corpo físico. O corpo astral girando, ele tem uma frequência natural. E essa frequência natural, por vezes, ela começa a declinar, sair da sua condição normal. Então, o caboclo assobia ou dar passes
ele estala os dedos na direção do plexo solar ou das zonas genitais, justamente para retornar a essa condição da frequência natural do indivíduo. Esse é o fato fundamental de ele fazer isso. A roupa branca, que é fundamental, a roupa branca na verdade não é uma cor, é sim um somatório de todas elas e por isso traz consigo as propriedades terapêuticas e o branco, enfim, é a cor realmente da Umbanda. Cada novo membro que entra na Umbanda deve fazer o curso de Teologia Umbandista. Tem algumas folhas por trás, mas eu acho que não é, na verdade não é nada, né? Mas esse é um tema, agradecemos fundamentalmente, né, o que trouxe o nosso amigo, queridíssimo, pesquisador a respeito da divindade Valdez. Tudo bem, Marcos Luciano, eu vi que tu estava fazendo alguns gestos aí para o Rubens, então vamos lá. Eu queria apenas fazer um questionamento para o Rubens, né? Como foi lido aí na essência, né? A Umbanda, na sua essência, ela é pouco dogmática ou não é dogmática. Mas ela é muito ritualista, né? Até que ponto os ritos, né, não se tornam dogmas? Muito bem. Esse é o maior impasse, o entrave talvez, as pessoas de ciência que entram para a religião. É conseguir confluir o que a sua ciência permita e que ele possa traçar um paralelo entre essa ciência e a religião. Eu posso te dizer que, como homem de ciência, eu procurei entender algumas coisas dentro da Umbanda que poderiam me auxiliar. Por exemplo, há fatos, acontece, de quando uma mulher menstrua, principalmente dentro do batuque, que no ato da menstruação, uma substância liberada extremamente nociva à parte orgânica da mulher. Tanto que, nas fábricas de perfume da França, a mulher quando está menstruada não pode trabalhar. Ela desarmoniza, ela retira o odor característico dos perfumes. Em fábricas de chips, na Holanda, etc., as mulheres não trabalham porque também acaba alterando. E uma mulher quando recebe uma rosa, uma secretária, e está menstruada, essa rosa parece que murcha. Então isso, se existe na parte orgânica, fatalmente, também na parte astral, irá incomodar. Por isso evita-se que uma mulher menstruada faça parte dos trabalhos. Ok? É um caso cientificamente comprovado. Segundo, quando você, por exemplo, está fazendo um trabalho com um passe espiritual, para quem conhece química, existe um fato chamado inversão de spins. Ali, o que está acontecendo é essa inversão de spins. Quando você benze alguém com arruda, é porque há uma necessidade de troca de elétrons. Então isso funciona como uma bomba de íons. A arruda cede elétrons, por consequência ela acaba murchando a arruda. E assim por outros sucessivos fatos, nós podemos comprovar um pouco da nossa ciência com a religião. Então eu não vejo dogmas, não temos. E se tivermos, se alguém nos apresentar dogmas, nós temos que indagar. Só assim cresceremos. Eu não quero saber por que tem que ser feito assim. Eu quero saber por que é feito assim. Mas seria interessante pegar na origem. O que é dogma, Marcos Luciano, no teu entendimento? Define dogma. É uma verdade incontestável, né? Algo que é dito e é aceito, né? Sem questionamento. Então se eu disser 2 mais 2 é 4, é um dogma? Não, porque é algo que eu consigo provar, né? Eu acho que eu consigo provar isso, daí não se torna um dogma. Deus existe, é dogma? Deus existe? Um dos dogmas da Umbanda é esse, a crença em Deus. Porque ele é incontestável. Não é provável? Não. Mas também não tem como provar a sua não existência. Então é dogma. Dogma é aquilo que é tido como o inexplicado, mas aceito. 2 mais 2 igual a 4, há físicos que dizem que 2 mais 2 não é 4. Há quem diga isso. Então, essa questão do dogma na Umbanda, ela é presente, não, aí inclusive na lógica, é estudado isso em filosofia, são recursos
da mente para tentar fazer um ajuste, mas não quer dizer que isso seja realmente algo definitivo. Porque a ciência, lembrando de Karl Popper, dizia o seguinte: o enunciado científico, para ser científico, ele tem que estar sujeito à lei da falseabilidade, senão não pode ser científico. Quer dizer, o que se prova hoje como certo, amanhã pode cair por terra, senão não é ciência. Então 2 mais 2 é 4, mas pode ser que no futuro haja outras interpretações que nós não entendamos hoje. Pode ser. Então, se é um enunciado científico e não é dogma, o que é? Aí nós temos que definir, aí vamos cair exatamente no que? Na metafísica. Aí o pessoal começa a usar, na verdade, não quer dizer todos, falo de alguns, pouquíssimos, talvez raros. Tudo que não é explicado, o que eles não podem explicar, fica como dogma. Aí são os heróis que eles chamam, os segredos, isso é um herói, isso, eu não posso dizer porquê. Na verdade, muitas vezes não sabem. Por que eu uso flor para embelezar? Bom, então te dando uma explicação, tá legal. Mas por que eu queimo uma pólvora, por exemplo, de vez em quando? Não sei, mas você tem que queimar de vez em quando. A pessoa tem que ser queimada. Eu não sei. Então, vão te enfiar isso goela dentro, tu vai ter que aceitar. Mas eu acho que nós temos que contestar. Está na hora de começar a dizer por quê. Não, mas a questão da pergunta, ainda eu volto à pergunta do Marcos Luciano, é a questão do dogma. Né? Ele falou sobre a ritualística, se isso não criaria dogmas. O único dogma que tem na Umbanda, que se atribui, é a crença em Deus. Isso é um dogma incontestável. Aí tu fala da ritualística. Vejamos. Eu sou um militar. Tenho ordem unida. Para adentrar no 3º grupo de artilharia antiaérea, se eu sou soldado ou qualquer oficial de qualquer escala, eu tenho que bater continência. Isso é ritualística. Então, a ritualística, para fazer, por exemplo, colar grau, não existe um protocolo para fazer, para ser na formatura, não tem todo lá a presença do magnífico reitor ou o seu representante para poder fazer aquele ritual. Não sei se isso é dogma. Eu não entendo o ritual como um dogma, né? Mas muitas vezes ele até pode se tornar um dogma pelo fato de tu não contestar, tu fazer aquilo sem saber pelo que tu está fazendo, né? É o simples fazer pelo fazer. De certo, tem que chegar lá, tem que bater 3 vezes a mão. E aí você vai fazendo, e aquilo de uma forma não é contestado, não se sabe o porquê. E aquele rito, né, que tem um significado, né, ele se torna muitas vezes um dogma, né, porque alguém disse que tem que fazer e se faz e não se contesta isso, né, nessa questão. Não que os ritos sejam dogmas, né, mas em algum momento ele pode se tornar pelo fato da pessoa executar de uma maneira muito mecânica, né, como o católico entra na igreja e faz o sinal da cruz. Ele vai lá e faz. Por que ele está fazendo? Ou por que ele vai lá e reza a oração que ele já decorou desde criancinha? Ele não discute aquilo, faz parte do rito, né? Mas muitas vezes aquilo as pessoas, se tu não fizer isso, tu vai para o inferno, né? Então o que é um rito? Tem uma explicação e tem uma função, acaba se tornando um dogma pela ignorância, talvez, da pessoa. Claro, mas toda pessoa que buscar um entendimento, né, que foram, por isso a necessidade daquilo que tu falou, que o médium não é feito só pelo desenvolvimento, mas também pelo seu intelecto, pela busca, pelo estudo. Ele vai ter essas respostas que irão afastar desse princípio dogmático, que muitas vezes não explica, se faz por usos e costumes, como nós dizemos. Tem uma razão de se fazer. Por isso que eu volto a dizer que o único dogma que é difícil daí tu adentrar e trazer para uma explicação até lógica é a crença em Deus, nos orixás, ou até mesmo nos espíritos, porque são de uma outra instância, difícil de colocá-las. Agora, o ritual sim. O ritual, se tu vai pesquisar, ele tem um sentido. Fazendo sempre, muito embora, uma observação que as casas de Umbanda, de maneira geral, elas não são, o fundo é o mesmo, mas a forma da sua prática muda muitas vezes. São muitas matizes aí, são diferentes. Como tu assistiu uma sessão no Rubens,
assistindo lá em casa, assistindo no Pai José de Aruanda, no Pai Gaspar, Dr. Miguel. Muda. Algumas coisas mudam. Mas é Umbanda. Mudaram inclusive através dos tempos. Não deve ser do teu tempo, Saul. Eu posso falar isso porque eu assisti e tal. Mas a Pemba, a cada nova pessoa que chegava de um corpo religioso conhecido, você soprava pó de Pemba na pessoa. Esse era o reconhecimento da autoridade religiosa daquela pessoa. Isso caiu por terra. Se fizer isso hoje, é capaz de achar que estão fazendo feitiço contra ti de cravar. Mas era uma prática usada. Hoje foi deletada através do tempo. Um bate-bola rápido com vocês. O frio, os fenômenos climáticos, o frio corresponderia a que orixá se tivesse? Sempre vai ser orixás funfun, né? Orixás funfun. Frio, sim. Frio, porque o Oxalá está diretamente ligado às instâncias mais frias do cosmos. Ligado diretamente ao seu... Tanto que os filhos de Oxalá são reconhecidos como friorentos. Friorentos. Ótima resposta. É verdade. Terremoto. Bom, quando se fala em terremoto, não é só terremoto. Se fala em maremoto... Não vou falar em maremoto porque está muito ligado a Iemanjá. Terremotos estão ligados a orixás telúricos. Por exemplo, Ogum é um orixá, Xangô é outro orixá, a própria Yansan pode estar presente nisso aí, e o próprio Exu. Algum fenômeno climático, queira saber? Aproveitando que o Sol está com nevasca, ele vai dizer que é do Oxalá também de novo, claro, tudo branco, né? Mas alguns sentimentos subjetivos te levam a... Eu vou pedir só dois para ti, assim, claro que nós estamos tergiversando, divagando um pouco a respeito de coisas que nos têm. Mas o ciúme, teria algum orixá que responderia pelo ciúme? Não, eu acho... Estou pegando improviso. Não, eu acho que isso seria macular o orixá. Eu acho que todos os filhos de todos os orixás possuem ciúme. Não, eu não tenho ciúme. Perfeito. Depende de que objeto nós estamos falando. Então, se nós falarmos sobre saudades, é a mesma coisa. Todos os filhos... Sim, aí ficaria nessa instância do amor também, que tu falaste ali sobre o Oxum. Pô, mas então quer dizer que o filho de algum não pode amar. Sim. Mas ele não... Não, acho que não é essa a questão. Aquilo que está preso ao ego, aquilo que está preso a essa realidade nossa, nós temos a capacidade de expressar todos os sentimentos. Uma das maiores expressões na psicanálise no Rio Grande do Sul é Davi Zimmermann. Ele é um filho de Ogum. No entanto, um escritor poético, extremamente voltado à poesia. É um homem de uma sensibilidade. Então, as coisas ligadas aos sentimentos, aos nossos sensórios, eu acredito que todos os de Bará, Oxalá, transitam nessas, com graus maiores, outros menores, mas não por causa do orixá. São por problemas, às vezes, pessoais, por não terem sido bem resolvidos. Mas é claro que, por exemplo, se tu pegares a reação de um filho de Xangô, de Ogum, com de Oxalá na ofensa, é diferente. A resposta é diferente. A resposta, não o sentimento. Não o sentimento, a resposta é diferente. Essa é uma grande resposta, porque às vezes nós mesmos nos perguntamos, estou irado, mas essa ira corresponderia... Não, corresponde ao meu próprio orixá. Cada orixá tem todas essas nuances, desde saudade, de paixão, de amizade. Um filho de Ogum pode ter tanta amizade como ter um filho de Yansan, etc. Esses sentimentos subjetivos, então, são próprias características de todos os orixás. Alguns com mais veemência. Se nós falarmos em ciúmes, de amizade, então nós vamos falar uma filha de Obá, etc, etc. Com mais um pouco mais de veemência. Mas todos têm, na verdade. Muito bem, nós estamos aqui substituindo o querido
Babalorixá Anael de Odé. Externo um abraço a Anael de Odé, que está nesse momento, acho que retornando da Santa e Bela Catarina, né, que é um estado co-irmão nosso. E peço então as considerações finais de Rubens de Chapanã e Marcos Luciano de Oxalá. Pai Saul, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui dividindo a mesa com o senhor, com o pai Rubens. Desejar uma boa noite a todos que acompanharam o programa A Voz da Umbanda e o meu saravá a todos. Muito obrigado, Marcos Luciano, que é um dos que trabalha junto com a Anael de Odé aqui. Rubens. Para mim foi uma honra estar junto com o Marcos, uma pessoa muito querida, carismático por excelência, e que certamente brilhará nos palcos do conhecimento da Umbanda certamente com um breve espaço de tempo. Eu quero relembrar aqui uma pequena história que já foi contada aqui, que um dia uma mulher estava às portas de uma cidade e chegou um forasteiro e perguntou para ela como é essa cidade. E ela disse: como é de onde você vem? De onde eu venho, as pessoas nutrem um grande amor, são extraordinárias, se agem como irmãos, há uma união presente em cada gesto, um carinho em cada olhar. Ela disse: pois é, aqui é igual. E ele se foi. Pouco tempo depois voltou um outro e entrou um outro forasteiro na cidade, entrou na cidade e disse: como é que é essa cidade? E ela disse: como é que é de onde você vem? Disse: da cidade onde eu venho as pessoas se odeiam com fúria. O ódio persiste em cada instante, em cada gesto. Os ciúmes é uma coisa extremamente natural. Ninguém cresce, ninguém se ajuda. E ela disse: pois é, aqui é igual. Então, isso quer dizer... Ela é louca. Sim, segundo Saul, que é psicólogo, já internaria ela como sendo bipolar. Mas não é o fato. O que eu quero dizer para vocês é que realmente o mundo, o sol que vai brilhar amanhã, as estrelas que essa noite enfeitam e dão colorido ao nosso céu, vão ser as mesmas amanhã, depois da manhã. O mundo continuará sendo e vai continuar existindo depois que você partir. O que diferencia realmente o olhar, esse brilho constante em nossos olhos, é a forma como você encara o mundo. Acerte você, acerte seu interior, busque aquele equilíbrio que foi colocado antes para vocês, e o mundo estará certamente certo. Um grande abraço a todos, um grande abraço aos nossos... Desculpa, Saul me diz o nome dele sempre errado, é o... Valdez. Bom, é o jogador chileno, não vou mais esquecer. É o nosso grande Jaime de Ogum, pela passagem de hoje aqui. E um grande abraço ao nosso pessoal, nossos ouvintes fidedignos em casa. Muito obrigado, Rubens. Estamos chegando então ao término do programa Voz da Umbanda. Domingo que vem, quem estará aqui? O Rubens de novo. Comigo, para mais um programa. Nós vamos substituir a Anael de Odé e o Marcos Luciano está convidado para participar de novo conosco. Assim também como a Anael, se quiser, sempre é convidado. Eu quero externar um forte abraço, além do Marcos Luciano e do Rubens que eu já dei, ao Valdez, agradecer ele toda a atenção, sempre muito solícito aqui nos domingos, deu uma contribuição importante hoje sobre a Umbanda, ao Jaime de Chapanã, que sempre está muito disposto ali nos auxiliando. Mando um forte abraço, um beijo à minha esposa, a Tânia de Emanjá, a Eliane Miguel de Oiá, que está aí de Santa Catarina, ao James de Ogum, com a sua família que participou do programa, e todos aqueles, o Roger, todas as pessoas que ligaram. Nós ficamos realmente honrados com a participação de vocês. Domingo que vem estaremos aqui, um bom início de semana e uma boa noite e um saravá a todos. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa.